TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente estarmos aqui, eu e o Carlos Gama, no programa Enfoque Espírita. E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. O importante também é que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, reclamação, sugestão, perguntas em geral, só vocês nos enviar o e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa Enfoque Espírita pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser assistido também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. O importante é que toda a programação do canal 16 TV Correio da Manhã é veiculada em outras cidades do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, e Paraíba e Três Rios, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? E aqui ao meu lado está Carlos Gama, nosso amigo e professor, para as suas considerações iniciais. O importante é a gente chegar àquela condição de estar bem atendido os necessários e os supérfluos, né? Porque é isso que a gente busca quando está arranjando um bom emprego, uma situação melhor para trabalhar. Enfim, a gente vai tentar orientar aqueles que nos ouvirem e que prestarem atenção, vendo que a gente não está falando em benefício próprio, mas em benefício especialmente de toda a comunidade social. Toda a comunidade. Perfeito, está certo. Então passemos agora à nossa leitura, do livro Palavras de Vida Eterna, tá? Vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 92, e o título é Solidariedade. Abre aspas. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Fecha aspas. Quem disse isso foi Paulo de Tarso. Vamos encontrar essa citação na Bíblia, em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Emmanuel discorre da seguinte forma: realmente, na terra, é mais difícil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves? Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus. Essa é a pergunta e resposta? Não, isso aqui é somente a solidariedade deste livro, tá? Depois nós vamos lá para o Livro dos Espíritos. Como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele.
com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar do que com os que choram, que alegrar-se alguém com os que se alegram, porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Então nós vemos aqui que nos incita à caridade, através da solidariedade, claro. Não é que você tem que rir para todo mundo. Você diga bom dia, boa tarde, boa noite, como tem passado, e dá um sorriso. Já é um grande passo para você. Não seja aquele que simplesmente chega em algum lugar, não fala nada e senta, ouve a palestra, depois vai embora, não conversa com ninguém. Nós temos que mostrar um pouquinho de respeito e consideração por aqueles que estão ali naquele ambiente, não é isso? Então nós vemos que Paulo foi muito dessa solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram. Claro, porque se eles estão alegres, eles estão numa situação de tranquilidade e querem transmitir isso para outros. Se você está no mesmo patamar, você vai e fala assim, poxa, o camarada hoje está feliz, eu também quero ficar feliz como ele. É claro. E a gente embarca junto. Lógico que não vamos falar piadas grosseiras, não é nada disso. Mas sempre há coisas boas a se dizerem, não é isso? Pessoal, nós estamos falando agora da quarta parte do Livro dos Espíritos, né? Que é das esperanças e consolações. Olha só como os ditos de Emmanuel de solidariedade encaixa bem nesse tema das esperanças e consolações. E a gente podemos ficar felizes porque nós vemos o quão é importante ser solidário. Ah, mas aquela pessoa tem muito dinheiro. Qual é o problema? Mas naquele momento está precisando que você empreste o seu ouvido para aquela pessoa. Ah, ela precisa de ajuda? Precisa. É uma prova muito grande que ela está passando da riqueza? Sim, ou da pobreza. Sejamos solidários. Então, Gama, vamos lá no Livro dos Espíritos, pergunta 926, não é isso? Isso. Nós paramos na semana passada na 925, tá certo? Certo. Olha lá, então vamos lá. Criando novas necessidades. Isso. Olha só. 926 do Livro dos Espíritos. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de nossas aflições? Você quer falar ou eu falo, Gama? Bom, nós estamos aqui, de certa forma, não para sofrer, mas para resgatar. Ah, sim. E nós resgatamos através de enfrentar novas experiências no mundo espiritual e também no mundo físico. Sim, sim. Com referência ao passado que ficou para trás, mas que agora estamos tentando limitar os efeitos dos erros ali. Ou seja, estão reconhecendo que nós exageramos ou que somos obrigados a cumprir certas coisas, porque fomos educados para isso, não é porque podemos refletir, analisar e ser convencidos, não é assim. Não. São novas aflições. E essas aflições fazem com que para o homem se livrar
das coisas é muito simples, tá? Desde que ele saiba lutar contra as suas próprias imperfeições. Enquanto ele reconhece que aquela imperfeição não é imperfeição, ele não tem aquilo curado. Perfeito. Então nós vemos que a palavra é necessidade. Nós temos necessidade em resgatarmos os nossos erros do passado. Como nós vamos fazer isso? Nosso dia a dia. Imagine a gula. Tem pessoas que têm dinheiro, abusam da gula de uma forma gloriosa mesmo. Aí quando chega lá em cima tem que quitar. O excesso, né? É excesso, é excesso. Então vai ter que quitar. Eventuais necessidades, e às vezes se faz numa defesa de ponto de vista, etc. Compreende-se, dá um resgate baratinho, mas dá. Agora, quando se faz isso com má fé para obter vantagens, mais posições sociais, mais dinheiro, aí não. Aí acaba a necessidade transformando mais uma difícil. pena difícil para a pessoa cumprir. Fica mais difícil o resgate, né? Mais difícil. Mas nada é impossível, gente. Deus nos deu uma coisa maravilhosa. A misericórdia dele. Olha, você vê coisas horríveis acontecendo por aí. Mas ele diz, não, meu filho, não se preocupe, vai lá, acerte a sua vida. Se não acertou nessa, vem uma, duas mais à frente, até que você possa ter inteligência bastante para reconhecer que aquilo que você fez estava errado e corrigir. Então, olha a resposta da 926. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. É importante porque existe a necessidade que não são factícias, elas estão ali em forma de pena. Mas então nós temos que pensar nisso, porque o que provocarmos em alguém que não é necessário agir assim, estamos agindo fortemente, gravemente. Certo. Então vamos lá. Há muitos desenganos se poupa nesta vida. Aquele que sabe restringir seus desejos. Restringir seus desejos. Isso é muito importante. Como o Gama acabou de dizer, aquele que usa da gula, come desesperadamente, ele tem que restringir aquilo para ele ter um corpo saudável. Ah, mas é aquelas pessoas que são compulsivas. Sim, tem que haver uma restrição dele mesmo para ele manter. Porque, gente, Deus nos deu esse corpo físico com a responsabilidade de nós tomarmos conta desse corpo físico. Sim. Se você entra em exageros, você vai colher situações difíceis para a sua vida. Depois não vai dizer que a cigana enganou, de forma nenhuma. Então vamos lá. Olha sem inveja para o que esteja acima de si. Agora, importante, o que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Coma somente o necessário. Trabalhe o necessário. E nós vamos ver que a nossa vida vai progredir muito. Mais à frente, lá no final, diz assim, olha só. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Gente, não é à toa que existem pessoas que não têm nada para comer. Vidas passadas, pode ser que viviam em alto laudos em sua mesa e não dava nada para ninguém. Aquilo ia a maior parte para os animais. Hoje lhe falta para corrigir, ter uma balança de equilíbrio
Você come aquilo que você consegue, o teu estômago consegue suportar. Só isso. Porque ele te avisa. Chega. E aí você pare por ali. Agora, importante, olha. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Então, nós vemos que essa consolação depende de qualquer pessoa, do rico, do pobre, do mais assim, do mais do outro lado, não tem problema nenhum. O importante é justamente nós fazermos aquilo que Jesus nos pede. Ajudar o próximo, não é, Gama? Gama? Oi? Isso. Então vamos para 927? Vamos lá. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Olha o que nós acabamos de dizer na resposta anterior. Veja nessa resposta. Você quer fazer a resposta, Gama? Da pergunta 927, que está na outra página. Isso, lá em cima. 927. 927. Vamos lá. 927. Isso, aqui. Verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário para a vida e para a saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja da sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outro, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Ora, vem a crítica. É infeliz, por exemplo, aquele que já se reconhece infeliz porque falta o necessário. E nem isso ele suporta, nem a fome. E devia suportar. Aí ele está passando essa privação, né, Gama? Por sua culpa. Culpa dele. Ele não consegue emprego, tá bem. Então, sempre vai ter uma alma boa para lhe ajudar. Isso às vezes é provocado pelo fato da pessoa ter uma vocação e não conseguir seguir. Certo, também. É a forma mais comum que ela apresenta, tá? Entendi. Então a pessoa tem uma vocação, gosta muito, por exemplo, de construir estradas e não tem acesso a um cargo nessa posição. Exato, entendi. Toda a existência, vacila aqui, vacila acolá, mas ele não caminha. Agora, aquele que tem realmente essa aspiração para caminhar para frente e para o alto, consegue rapidamente superar as necessidades essas dele deficiências. E tem prazer naquilo. Tá vendo só? Exatamente. Então nós temos que primeiro reconhecer que nós colhemos aquilo que plantamos. A doutrina espírita procura, com essas explicações detalhadas, comprovar que ela é diferente das demais religiões, certo, sem querer atacá-las. Nós estamos olhando agora os efeitos. Porque nós devemos procurar ter alguma coisa que nos agrade, mas também seja justo e correto perante a lei de Deus na Terra. Se nós não procedermos assim, a nossa consciência não vai estar sempre pura. Certo. Ela estará sempre se sentindo autoculpada. Autoculpada, entendi. Tá certo. Mas, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Temos que fazer um primeiro intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando da quarta parte do Livro dos Espíritos, né? Da pergunta agora 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Você quer responder, Gama? Bom, muitas vezes é assim mesmo que acontece, tá? Em virtude da nossa avareza, a gente toma decisões que não deveria tomar, tá? Mas aí o resgate há de ser proporcional, com a menor intensidade, mas vai ter. Vai conseguir, né? Ah, conseguir vai. Se ele tomar, se a consciência então partiu dele, se ele já está com a consciência modificada, essa oportunidade surge rápido. Pois é. Aí, outro dia, Gama, me alertaram, fizeram uma pergunta da seguinte forma. Por exemplo, vamos supor que eu tenha sido, em uma outra vida, um pintor famoso. Pintor de quadros, tá certo? Por que que hoje, nesta encarnação, eu não venho também com essas aptidões que eu tive numa vida anterior? Estaria inserido aqui nessa resposta, Gama? Não, eu não vejo por que inferir. Se você realmente modifica o seu caráter, já não adianta ficar devendo aquilo que ficou para o passado. Você já se transformou num homem de bem. Sim. Então o que nos interessa é a nossa transformação moral, certo, em qualquer circunstância da vida. Quase sempre a nosso favor, mas às vezes não é só a nosso favor, implica na salvação de terceiros que estavam vinculados com a gente. Então eu posso lhe dizer que numa vida passada, caso eu tenha sido um pintor, eu não estou dizendo que eu fui, hein, gente? Não é isso, é um exemplo. E foi uma passagem que eu tive lá para, vamos supor, depurar mais a minha sensibilidade, e nessa vida, como eu aprendi lá atrás, hoje eu continuo com essa sensibilidade, mas voltado para uma outra situação negativa que eu tenho que Isso demonstra resgatar. Que nós incorporamos, nascemos de novo, simples, ignorantes, porém destinados à perfeição. Isso. Essas imperfeições vindas do passado, que agora não estão se manifestando, dependem de nós. Entendi. Então nós temos que nos transformar, ainda que o nosso serviço estenda feito direito, esse passado que nos refere a nós mesmos, ainda fica devendo. Entendi, tá certo. Então, uma das vertentes, né, da resposta dessa, diz assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade, por efeito desse desvio. Mas também, aqui diz que dos pais. Então, um filho quer ser militar, o outro faz questão de ser, supostamente, estamos imaginando, sacerdote. Sim. Mas o pai não acredita muita coisa, não. Esse é o filho. Então, se o filho age dessa maneira, ele está errando, porque ele tem que aceitar tudo que Deus lhe manda e lhe propõe. Certo. Não somente isso. Tem outras atitudes éticas e morais, inclusive ajudar a terceiros. Certo. Então, se ele não faz porque ele discorda dessa história, ele pode discordar, mas vai responder por isso também. Está aí atrás. Exato, perfeito. Então nós vemos aí que os pais influenciam, com certeza, os filhos, mas também tem o outro lado, que é do filho, caso já esteja sendo de maior idade, ele usar o livre-arbítrio para fazer o que ele quer, o que ele acha que deve ser. E o que moralmente é correto. Certo. E geralmente não é algo vinculado assim
há coisas muito naturais para as pessoas muito ricas. Sim. Mas é exatamente vinculado às pessoas que têm, digamos, certos vícios. Sim, sim. E liberar-se dos vícios não é fácil. Não é fácil, exatamente. Tem que ter muita força de vontade. Então você está ali não eliminar. é porque você quer, você está ali é porque você ainda não avançou naquele aspecto. Pois é. Eu conheci uma pessoa que infelizmente já fez a passagem e ele, de uma certa forma, ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra mas bebia de cair mesmo, né? No chão, tinha que levá-lo para casa, aquela confusão toda. Até que ele quase caiu da ponte. Ele levou um susto, gente. Depois dali, ele mesmo disse, Gama, não vou mais beber. Bom, e assim ele foi se tratando e tudo mais. E realmente, não, a gente via ele ainda com a falta, né, daquela água ardente, daquele vício, né, que ele ficava irritado porque não tinha mais aquilo, né? E nós fomos um dia ao aniversário que ele nos chamou. Chegando lá, eu fiquei apavorado, porque lá em cima do móvel tinha uma porção de garrafas de bebidas alcoólicas. Eu falei assim, ele não toma na rua, mas toma em casa. Isso eu pensei. E eu olhando tal, ele veio falar comigo e disse assim, não, Luiz, eu ouvi, palavras dele, eu ouvi que a melhor coisa para nós sairmos do vício é termos aquilo perto da gente, fazendo que nós não venhamos a utilizá-lo. Olha o que ele fez. Pode ficar ali, mas eu não estou subjugado àquela lei. Não quero mais provar aquilo. Não. Olha, eu achei uma situação tão bonita dele. Eu falei, cara, isso é uma coisa excelente que você está fazendo. Aqui às vezes teve até exemplo de parentes, ou de filhos, ou de vida anterior. Não é? Ele simplesmente tem as garrafas todas de bebidas fortes, mas só para lembrar que se ele beber, vai ter um problema sério para ele. Então vamos lá, gente. Na pergunta 928, temos uma letra A, que diz assim a pergunta: acharias, então, justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Você quer responder ou eu respondo, Gama? Não, pode responder, eu vou confirmar depois. Tá bem. Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado? Como dizes, se pode fazer outra coisa. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades. Se não tem mais que desenvolver o físico, vamos desenvolver o moral. O moral. Que é bem mais difícil. Desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. Aí eu vejo, imagina, ele colocou tamancos aqui, eu achei, de uma certa forma, engraçado. Porque, gente, lá para os idos de 1950, 55, por aí, usava-se muito tamanco aqui no Brasil, né, Gama? Muito. Aquele que usava sapato era o pessoal do dinheiro. Por incrível que pareça, sabe? E se colocava somente o sapato para ir, caso fosse
católico iria à missa de sapato, não era de tamanco, mas o camarada, quando ia trabalhar de tamanco. Eu me lembro, Gama, de minha mãe, porque ela trabalhava como tecelã numa fábrica aqui em Petrópolis, perto da nossa casa ali, só não vou dizer o nome. E ela usava tamanco, porque a madeira, gente, o chão era de cimento, e no frio aquilo levantava aquela umidade, e o tamanco era de madeira, aquecia um pouco os pés. O outro, além de ser mais caro, não faz o mesmo trabalho. Então, gente, isso já foi uma época muito passada. Hoje nós temos o tênis, temos sapatos, temos mil outras coisas aí que nós podemos utilizar, não é isso? Tá certo? Então vamos lá. Olha, aqui tem uma anotação de Kardec muito interessante. Lá embaixo diz assim: no afastar-se os homens de sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses, claro. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se afigura humilhação. Agora, importante, se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos de orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Então a gente vê que tem muitas pessoas que vão para a universidade e não sabem realmente qual a profissão que ele vai abraçar para o seu futuro. O importante é o conteúdo e não a aparência, né? Mas as pessoas não pensam assim, né? Converter-se moralmente, tranquilamente, na razão do bem. De forma que ele agora está livre daquele peso no corpo dele. Veja bem, o meu avô também, por parte de pai, era tecelão também. Mas ele era feliz ali onde que ele trabalhava. Ganhava seu dinheirinho, jogava seu futebolzinho no final de semana. Aliás, o apelido dele era Carneiro, porque ele era meio louro. Aliás, tinha cabelo, viu, gente? Então, quando ele cabeceava a bola, o cabelo subia, lógico, né? É lógico. E o pessoal chamava ele de Carneiro. Imagina, fui me lembrar disso agora. Meu avô Jorge Sodré Weckmiller. Que coisa interessante de lembrar, né, não, Gama? A doutrina espírita, quando estudada com calma, com amor, com carinho, ela é tão razoável, pede muito pouco e a gente nem sempre cumpre. Não, né? Exatamente. Aliás, gente, isso é muito comum encontrar nas esposas, nas companheiras, não necessariamente esposa, está vivendo junto. E um zomba do outro por isso e por aquilo, seja homem ou seja mulher. Certo. E às vezes você está vivendo junto com um homem por questões profissionais. Né? Vamos supor, um é subordinado e o outro é o dono da empresa. E às vezes você tem que enfrentar essa situação complicada. Exato. Se então essa implicação for para que você produza mais e melhor, é uma coisa. Mas se a implicação é apenas porque a pessoa se acha no direito de mandar, aí é complicado. Exato. Me lembrei de uma coisa, gente, fugindo um pouquinho do assunto que nós estamos falando aqui, vocês têm ideia como fazer um espírito desencarnado ficar feliz?
pensando nele, você lembra, vamos supor, eu me lembrei agora de meu avô. Com certeza, eu gosto muito dele, muito embora ele esteja no plano espiritual. Tudo bem, o que lhe compete. No momento em que eu estou pensando nele e falei uma coisa boa para ele, ele automaticamente vai sentir as minhas emanações positivas para com ele. Claro, não é isso, evidente. Gama? Aí ele vai falar assim, olha, o Luizinho está pensando em mim lá embaixo. Eu digo lá embaixo porque nós estamos aqui na agarrada da crosta da Terra, não é isso? Claro. Então, passemos agora para... Por isso você compreende que a doutrina espírita é essencialmente racional. Racional. Entendeu? Então, a gente tem que obedecer à razão, à boa-fé, para poder viver junto. Você não vai poder conviver com pessoas que são contra os seus princípios, que aí nenhum dos dois progride. Moralmente, não. Às vezes, juntando, vão longe materialmente, mas espiritualmente continuam separados. Separados, é assim. Vamos lá. Que o amor que Jesus quer para nós é puro. Puro. Né? É amor puro. Simplesmente a gente se ama por existir. Exato, mas é através dessa existência que nós podemos sentir essas emanações positivas de amor, muitas vezes não correspondido, né? E faz com que aqui dentro nós sintamos uma satisfação. Ou uma saturação. Tá certo, exato. E olha, entendi, tá certo, sim. Tá certo, sim. Mas o importante é a nossa satisfação. Puxa vida, que coisa boa. Olha, por exemplo, de ti, nós já estamos juntos nesse programa quase mais 7 anos. Sem dúvida. 7 anos. Então eu falei assim, puxa vida, vamos na quarta-feira fazer o programa? O que o Gama diz? Vamos sim. Olha, a interação. Isso é importante. Tudo que vocês venham fazer com marido, com filhos, com pais, mães, tem que ter a interação. Não é isso? Que você encontra às vezes até na atitude de determinadas pessoas que lutam desesperadamente, sem recurso nenhum, mas para que o Estado faça isso, aquilo e aquilo outro, né? Para beneficiar a comunidade onde ele nasceu, ou a rua onde ele nasceu, né? Ou até mesmo uma ponte num determinado lugar que vai ligar essa ou aquela circunstância. O amor é o caminho que conduz os homens à liberação da dor. Que coisa bonita isso. Por incrível que pareça, tudo se resume a uma frase. Os nossos esforços devem ser para que ninguém sofra para caminhar. Que caminhar para o bem, para cima, para o alto, não é difícil. Existe determinação. Porque para ir para o mal, tem muita determinação. Aí... Tem inspiração, é você ficar mergulhado. Que o negócio se desse certo assim, seria uma beleza, eu ia fazer isso. Mas isso só aí vai sonhos, te né? Só sonhos e que vão por água abaixo, né? Bom, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo. Tudo bem, tá certo? Vamos lá. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal,
O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando, então, da quarta parte do Livro dos Espíritos, né? Pergunta 929. Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem adiante de si a perspectiva da morte, que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Gente, de forma nenhuma. Não temos que deixar morrer de fome. Daí a importância da caridade. Fé, esperança, caridade. A maior delas é a caridade, não é isso? A maior delas é a caridade. Exato. Porque quando você... Gente, não estou fazendo apologia à minha pessoa, não é? Já há algum tempo eu organizo junto com outras pessoas cestas básicas para pessoas mais pobres. Então, sempre tem uma pessoa, e olha, eu descobri que num lugar assim tem uma pessoa que está precisando. Pasme, Gama, a pessoa virou para mim e falou assim: seu Luiz, hoje a cesta que viria para mim, eu gostaria que o senhor entregasse àquela família que está lá. Olha o desprendimento dessa pessoa. Mesmo necessitando, ela doou a cesta dela para uma outra pessoa que está pior do estado que ela. E nós fomos lá entregar. Literalmente tem 7 filhos, Gama. Nossa. Tudo escadinha. Começa com 2 anos de idade. Complicado essas coisas, né? Mas, então... reconhecendo, porém, que o amor tem que ser espontâneo, não pode ser imposto. Sim. Porque ele é uma autoridade em relação ao outro, é pai, filho, etc. Pois é, Gama. O importante é que abra as portas para que o outro compreenda a necessidade profunda, a mais importante, a mais procurada, que deve ser a felicidade espontânea. Espontânea, né? É através do alimento você obter aquilo que é necessário também, não abusar para prejudicar os outros. Exato. Mas se está sobrando mesmo e você quer mais um pouco, não tem problema nenhum. Exato. A gente vê, porque quando eu chego lá, uma família nova que chega, que precisa, a gente faz uma cotação e vai lá e compra para aquela pessoa. Mas eu nunca chego naquela família e disse assim, eu trouxe para você. Eu não faço isso. Eu disse assim, olha, eu soube que a situação está difícil para vocês. Eu trouxe uns alimentos. Você gostaria de receber? Vamos supor que eu disse, não, eu não preciso da sua esmola, entre aspas. E muitas vezes eu já ouvi isso. Sim, sem dúvida. Sabe? Eu falei, não, por isso que eu estou te perguntando antes, se você precisa, se você quiser, eu tenho. Não tem problema nenhum, não vai faltar. Tá certo? Preciso sim, e lhe agradeço muito. Ótimo. Agora tem gente que se acha ofendido. Mesmo estando com a necessidade de alimento para sua família. Não, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, mas está faltando alimento para as crianças, né? Mas vamos lá então, gente. Olha a resposta 929. Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Foi o que eu acabei de dizer aqui agora. A pessoa simplesmente disse para mim assim, olha, não quero esmola. Tudo bem, é um direito que lhe assiste, tá? É o orgulho que ele tem ainda, mesmo necessitando daquela situação. Então, vamos lá. Costuma-se dizer, agora é importante, gente, não há ofício desprezível.
O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si mesmo. É complicado, né, Gama? É claro. Porque ele acha uma desonra chegar lá, alimento de terceiros. E aí ele cai em si, a consciência dele deve o acusar de não trabalhar o suficiente para manter a família que tem, né? Exatamente. É uma das provas mais difíceis. Difíceis, né? Ele às vezes ganha, digamos assim, recursos novos no sentido de ele evitar de absorver esses mesmos recursos e passar para os filhos mais abaixo ou para terceiros. Uhum. Porque ele reconhece. Aí é reconhecimento do valor ao próximo. É muito importante. É importante, sim. É uma situação, né? Então, passemos agora, pessoal, para a pergunta 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? A pergunta é grande, mas a resposta muito bem dita. Numa sociedade organizada, segundo a lei de Jesus Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ninguém, disse ninguém. Não é só parente, não. Não, exatamente. Ninguém. Então, o ato de pedir desculpa, ou de pedir perdão, não precisa ser tão exigente para quem pede, mas deve ser exigente para quem vai cumprir esse ato. Ele tem que ser sincero. Exato. Porque aí tem um outro problema, né, social, né, Gama? Porque a gente vê que o pessoal vai assim, vai vir cesta básica dali, daqui, da colar. E acaba não trabalhando, procurando trabalho para ter uma ocupação para si e trazer o sustento também para sua casa. Claro. Porque aí nós temos lá a lei do trabalho, gente. Lá na pergunta 674. Lei do trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar. Tá bem. O governo ajuda? Tá bem, ajuda. Mas também cria dependência, né, Gama? Cria. Então o sujeito não vai mais trabalhar, porque eu ganho isso, ganho auxílio disso, auxílio daquilo, e acaba ficando sem fazer nada em casa. E o ócio é um problema sério, gente. É um problema muito sério. Tem uma resposta para isso. Então, nós vemos que nós temos que, quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça, na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Claro, convive com outras pessoas, com outras ideias, não é isso, Gama? Olha só, pergunta 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza? 674, sim, 674, olha lá. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então a gente vê aí que o quanto é importante para tudo o trabalho. O trabalho é uma terapia ocupacional, em primeiro lugar. Em segundo, nós vamos ver o quanto esse trabalho
nos é benéfico. Vamos ter convívio com outras pessoas, você vai aprender outras situações, como se portar na vida social, no trabalho, em casa, na rua. Olha quanta coisa que nós temos que aprender. Não quer dizer que o Gama e eu sejamos sabedores de tudo. Não, até absolutamente. Porque, diante da lei divina, por vezes a gente já recebe tanto, todos os meses, que não precisa trabalhar. Mas, moralmente, há necessidade de continuar, né, captando recursos próprios para poder aprender, exemplificar, tá, e manter-se na sociedade livre. Perfeito. Crescendo espiritualmente, materialmente e moralmente. Moralmente. Mas, Gama, já nos avisaram que o nosso tempo expirou, tá certo? Pessoal, o nosso tempo expirou, infelizmente. Eu gostaria apenas de frisar, né, então, que uma das coisas importantíssimas nesse trecho da lei é a gente examinar, pelo menos de passagem, se não hoje ou outro dia, porque hoje não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Para a gente analisar pelo menos mais um detalhe do item em que a gente fala, certo, de homem de bem, da solidariedade. Tá certo. Então, gente, infelizmente não temos mais tempo. Então eu encerro aqui, dando um grande abraço a todos vocês e lhes digo que a reencarnação é o caminho e solução dos nossos problemas. As suas considerações finais, Gama, por favor. Bem, o amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Quem todo amor no coração não pode deixar passar as oportunidades de fazer o bem. Às vezes eu tenho vontade de até avançar, mas eu também reconheço que existem leis que a gente tem que respeitar. As pessoas têm tamanha quantidade de orgulho que não querem ceder a um conselho, a uma orientação. Então, algumas pessoas já disseram para mim, para que ser espírita? Não adianta, você não faz nada para se modificar. Eu digo, olha, você acha que não. Mas eu, na minha consciência, já fui muito pior em vidas passadas. Ainda tive desejos extraordinários, mas nunca prejudiquei ninguém, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca levei uma firma à falência para poder me entregar, nunca abandonei os meus seres queridos, mesmo quando eles me deram problemas diversos, naturais pelo fato de serem artes que a natureza propõe à disposição, e algumas pessoas utilizam e se comprometem, mas depois quitam. Então, amar a Deus é um verbo muito amplo, tá? Porque quando você fala amar, pode ser amar um namorado, uma namorada, né? Pode ser um filho, uma filha, mais do que os outros, mas quando você leva isso na forma de educação ética e moral, cuidado com o limite que você vai. Pessoal, até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe TVC, a TV do Correio da Manhã.